Boa noite, irmãos. Bom demais estar com os irmãos. Muito bom rever os irmãos. Alguns irmãos que a gente não vê há algum tempo. Eu queria agradecer de maneira especial a algumas grandes, pequenas pessoas que sempre vêm aqui. O Jardim Florido do Pastor. Está onde o Jardim Florido do Pastor? Onde você estiver, fica em pé. Só o Jardim Florido do Pastor. Só o Jardim Florido do Pastor. Olha para essa turminha aí. Essa turminha, não tenha dúvida, é o melhor que nós temos no reino de Deus. E hoje nós tivemos mais uma festa, mais uma adição a esse Jardim do Pastor, que eu creio, eu entendo, que é um dos motivos de trazer o pastor Elinete ainda para a igreja. É o que faz ele levantar no dia de domingo com vontade de vir cultuar. É olhar para o que o Senhor tem produzido no nosso meio, o Jardim Florido do Pastor. Irmãos, vamos ficar de pé só mais uma vezinha? Só mais uma vezinha. Onde você estiver, coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, sobre a cabeça do seu neto, sobre a cabeça das crianças da igreja, e vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Porque são presente especial de Deus na igreja. O motor da igreja está aí. O motivo de Deus continuar abençoando essa igreja são as crianças que Ele deu para a gente ter o privilégio de ensinar. Vamos orar por eles. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida desse jardim que floresce no meio de nós. Observar as crianças crescendo, ó Deus, sob os seus cuidados. Observar as crianças aprendendo a Tua palavra. Isso tem sido um motivador, ó Deus, isso tem sido um motor que nos traz aqui, para juntos, num culto abençoado e abençoador, junto com essas crianças, ó Deus, prestarmos louvor ao Teu nome. Abençoa a vida de cada um deles, protege-os, ó Deus, guarda-os com Teu poder, de maneira especial, Senhor, cada um deles. Dá-nos sabedoria, ó Deus, paciência, dá-nos, Senhor, a Tua misericórdia, para que possamos ensiná-los os Teus caminhos. Fique conosco nessa noite, abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Jesus, Ele faz uma advertência, ela é uma advertência poderosa. Ele falou que se nós falharmos com um desses pequeninos, se nós falharmos com uma criança, a gente falhou com o reino. Se a gente causar tropeço por uma criança, é melhor não ter nascido. Ele diz, olha, é melhor pegar uma mó, amarrar no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Se você conduzir uma criança para longe da presença do Senhor, olha o tamanho da nossa responsabilidade. O que Jesus fala das crianças? Ele fala assim, deixai vir a mim os pequeninos. Ele não diz que o reino é meu, o reino é seu. Ele diz assim, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Imagina a nossa responsabilidade, quando nós não empregamos todo o esforço necessário para que as nossas crianças aprendam de maneira correta, de maneira direita e digna, os caminhos do Senhor. Responsabilidade nossa. Eu fico feliz quando eu vejo as crianças aqui, eu fico mais feliz ainda quando a gente apresenta no altar do Senhor mais uma criança. Isso quer dizer que Deus ainda não se esqueceu de nós. Deus ainda está nos abençoando. Deus ainda continua com o seu projeto, plano perfeito para nós seguirmos a vida, construindo cidadãos para o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, e a gente vai falar a partir do versículo 14 até o versículo 21. Paulo, nesse tempo, ele faz um parágrafo, ele faz uma interrupção nos ensinos dele, naquilo que ele vinha ministrando para a igreja. Ele começa lá no capítulo 1, a gente já falou sobre esse texto aqui na igreja, mas é um texto que tem tocado meu coração, porque ele é muito atual, ele é muito dinâmico, e ele faz com que a gente olhe para as nossas necessidades e perceba aquilo que Deus quer fazer no meio da igreja.
Paulo fala da salvação lá no capítulo 2, ele começa no capítulo 2, logo no versículo 1, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Ele diz que em outro tempo vocês eram do mundo, pessoas do mundo, criatura do mundo, irracional, não conhecia Deus, mas ele diz que agora, por causa disto, o texto começa assim: me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e essa glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre. Amém. E essa glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Para todo o sempre. Amém. Quando Paulo ele começa a orar pela igreja, é um momento distinto, especial na carreira, na vida desse servo de Deus. Ele está preso. Provavelmente, na cela que ele dorme, que ele fica, o esgoto da cidade de Roma, ele passa ali por dentro. Eu fico imaginando que no meio desse caos pessoal, não espiritual, mas desse momento físico da vida de Paulo, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ele poderia estar reclamando, ele poderia estar questionando com Deus: por que eu sou Paulo, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Mas Paulo, nesse momento, ele produz um dos textos mais impressionantes que nós encontramos, quando ele para, não para orar por ele. Paulo não para orar por ele, Paulo para orar pela igreja. Isso me faz pensar, irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos em dificuldades, em aflições, a única coisa que nós fazemos é parar para orar por nós mesmos. Quando nós estamos bem, em paz, tranquilo, nós paramos para orar por nós mesmos. Quando tudo está de acordo com aquilo que nós entendemos que deveria ser, nós oramos por nós mesmos. E Paulo, nesse momento, ele começa a orar pela igreja, ele começa a olhar para aqueles que já estiveram no mundo, como eu já estive no mundo, como eu já fiz parte do mundo. Ele começa a olhar para aquelas pessoas e começa a dizer: olha, em outro tempo vocês eram assim, mas agora, e por causa disso eu preciso orar para que vocês compreendam, para que vocês entendam o poder de Deus que opera em vocês, criaturas transformadas. E ele diz: por causa disso eu me ponho de joelho perante o Pai. É uma expressão, irmãos, que quando nós entendemos o contexto da história, Paulo estava preso, e Paulo estava preso pela pregação, pelo amor que ele tinha a Jesus, pela fidelidade que ele tinha com a pregação da palavra, do ensino da palavra na igreja. Paulo, ele se põe de joelho em um contraponto com aquilo que os judeus criam de forma correta para falar com Deus. A Bíblia ensina que os judeus se colocavam de pé nas praças para poder orar e falar com Deus. Não era um costume de ajoelhar, embora Jesus no Getsêmani tenha colocado o rosto em terra e falado com o Pai, mas não era um costume judeu. O costume judeu não era de orar. E Paulo, nesse momento, ele está se colocando de joelho, escrevendo uma carta, que é uma carta circular, não específica para uma igreja, mas quando eu olho para essa carta, eu percebo que Paulo, sim, estava sendo inspirado por Deus para escrever para mim e para você.
Em todo tempo nós olhamos para a palavra de Deus e a gente traz ela para o momento que vivemos e a gente percebe mais do que nunca que nós precisamos entender que Deus ele está no controle de tudo e Deus tem um plano apesar de. Nós vivemos num mundo caótico, no momento mais complicado e conturbado da nossa história recente. Não é nem mais pós-modernidade, que a pós-modernidade acabou em 2002, quando teve lá a explosão dos prédios nos Estados Unidos, e a era pós-moderna termina ali, e daí a gente começa uma outra história, que até agora não está bem definido que época que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós estamos vivendo num momento globalizado, em que tudo que se faz ou uma boa parte das coisas que se faz através de redes sociais e através de internet. E o nosso mundo tem ficado cada vez mais solitário e muito mais acompanhado de coisas que não podem ser consideradas como coisas fundamentais para a nossa vida. Deixa eu tentar explicar. Muito daquilo que a gente busca e procura para o nosso entretenimento, eles não são exatamente as coisas mais confiáveis. Existem coisas boas na rede? Talvez, mas a maioria não é tão confiável assim. Por isso que eu gosto de olhar para Paulo, quando ele escreve a palavra de Deus, ela é confiável, atual e atuante nas nossas vidas. Nós percebemos que mais do que nunca nós precisamos olhar para a palavra de Deus, tentar entender ou procurar entender o momento que a gente vive e pensar um pouco aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos nutrindo no nosso coração, alimentando no nosso coração. Uma coisa é certa, irmãos, Paulo, quando ele fala para os irmãos daquela região, ele diz assim, olha, vocês já foram dessa maneira. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, vocês estavam mortos. Vocês estavam condenados. Deus vivificou vocês porque Ele tinha uma razão para isso. Nós estávamos mortos, condenados. Deus nos vivificou porque Ele tem uma razão para isso e um motivo para isso. Então Paulo disse assim, olha, voltar para o passado é impossível, não há como, não existe possibilidade matemática, física de voltarmos para o passado, não é possível isso. Não é possível isso, mas ir para o presente é uma realidade. Ir para o presente, nós fazemos isso todos os dias. Hoje é o passado de amanhã, nós estamos indo para amanhã. Com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós amanheceremos amanhã. Nós estamos indo para o futuro, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão caminhando para o futuro, para uma condição diferente da que vocês viviam. Portanto, o que faz vocês pensarem que aquela condição que vocês viveram no passado, ela pode ser melhor do que a condição que está proposta para vocês naquilo que virá? A glória, a eternidade, Jesus, Cristo, o que leva vocês a quererem regredir, a quererem voltar, já que essa é uma condição impossível? E Paulo fala mais. Prestem atenção nessa inconsistência de vocês, nesse desânimo de vocês. Isso pode conduzir vocês para distante da presença de Deus. E Paulo, naquele momento preso, ele não queria ver isso acontecer. O esforço gasto, a energia gasta, a preocupação dele com as pessoas daquela região era tão grande que isso doía o coração de Paulo, a ponto de ele dizer, olha, vou parar tudo que eu estou fazendo, me colocar de joelhos e rogar a Deus. E quando ele fala rogar ao Pai, ele está falando daqueles que têm o privilégio de ser participantes do reino de Deus. Lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz, por essa razão, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, mas hoje vocês não andam mais. Hoje a realidade de vocês é diferente. Ele diz,
quando ele dirige essas cartas para os leitores, ele quer que os leitores entendam que eles são dignos, ou que sejam dignos do amor de Deus, do conhecimento que é possível através da iluminação do Espírito. Olha o que ele escreve: do qual toda a família do céu e da terra, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas das suas glórias, vos concedas que sejais corroborados pelo poder do Espírito. Do poder do Espírito que habita em quem? Do poder do Espírito que habita em vós, no homem interior. Ele diz: me ponho de joelhos diante do Pai. Quando Paulo fala diante do Pai, ele está querendo que nós entendamos o projeto de Deus para as nossas vidas. Ele quer que a gente enxergue lá do começo aquilo que era o plano de Deus inicial, e Deus separou para ele uma nação e chamou de povo seu. Quem era essa nação? Essa nação era Israel. Deus tira Israel da terra do Egito, traz Israel para dentro da terra da promessa, e dentro da terra da promessa, Deus, já revelado lá em Abraão, ele diz que ele é o pai daquelas gerações. Quando Jesus vem, plano B de Deus, plano 2, por isso que eu digo que Deus ele tem sempre um plano em qualquer situação. Mesmo quando as coisas começam a sair dos eixos, Deus tem um plano para que as coisas retornem ao caminho designado por Ele. Então Ele manda Jesus, Ele envia Jesus, para que Jesus morra pelos nossos pecados, e nós, gentios, passamos a ser co-herdeiros de Cristo, filhos de Deus, com direito à promessa, e é por isso que Paulo diz: eu rogo ao Pai por vocês, eu rogo ao Pai por mim, porque a ideia de Pai, a ideia de Deus é direito de herança, é direito de salvação, tanto para o judeu, que era o povo da promessa, quanto é para aqueles chamados gentios, que foram recebidos no reino, ou que foram inseridos no reino, através da nova aliança em Jesus. É isso que Paulo quer dizer. Independente de você ser gentio, independente de você ser judeu, a promessa tanto é para os judeus, quanto é para vocês, que foram resgatados através do poder de Jesus na cruz. O interessante é que, quando Paulo fala isso, Paulo fala: eu me coloco de joelho, e ele, de maneira humilde, ele começa a falar com Deus, para que nós possamos adquirir o conhecimento que se dá através da iluminação do Espírito Santo. E essa questão, irmãos, ela é importante, porque muitas vezes a gente fala em oração, que são orações ditas poderosas, acompanhadas de copo d'água sobre geladeira, sobre TV. Hoje não é mais possível isso, né? Porque antigamente era até possível. Lá em casa tinha uma TV que a parte de cima dela era uma mesa, o bicho tinha 1 metro por 1 metro, não sei, era gigante. Dava para colocar o copo d'água aí. Hoje não mais. As nossas TVs são todas finas, então já não serve mais essa forma de a oração se tornar poderosa por conta de você colocar em cima da TV, já que você não consegue mais fazer isso. Então Paulo fala: olha, independente de onde ele estava, independente da condição que ele estava, independente daquilo que a igreja estava fazendo lá fora, Paulo se coloca de joelho e ele faz um dos mais belos clamores já registrados na história em favor da igreja de Cristo, em favor de nós outros. E Paulo quer que a gente entenda isso. Paulo quer que a gente entenda que, em primeiro lugar, Deus é o nosso Pai, é aquele que nós temos direito à herança através de Jesus. Paulo quer que nós entendamos que nós somos família de Deus, que como família nós somos muito mais próximos do que nós imaginamos. Nós não estamos simplesmente numa condição de um clube social, nós estamos no meio de família, tanto que você me chama de irmão, amém? Irmanados em Cristo Jesus. E é isso que Paulo quer dizer. Paulo usa um vocábulo lá no grego que ele significa clã, família, tribo, desde que isso proceda do mesmo Criador, desde que isso proceda da mesma fonte, Jesus.
E só existe essa possibilidade de ligação como família através de Jesus, Filho de Deus, que nos convida para o Pai como co-herdeiros da promessa. Daí sim, daí nós podemos ser chamados de família. Família nós entendemos que é a existência de uma fonte comum para todos, o mesmo Criador, o mesmo Pai. A comunhão inerente entre o Criador e criatura. Nós cremos assim, Deus criou todas as coisas. Nós temos a expectação da bênção, que ela pode ser igualitária, tanto para o judeu quanto para o grego, tanto para o chamado que estava fora dos planos inicialmente, daqueles que não faziam parte da promessa. E ele diz mais, para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, participante da glória, participar da glória de Deus no sentido completo, não só simplesmente no sentido do conhecimento teórico ou filosófico, ser inserido na família de maneira definitiva. O que nós, ou que o mundo enxerga como significado para a vida? O que dá significado para a vida? A gente enxerga no mundo que a combinação de necessidades, a vida ela é feita de uma combinação de necessidades, de desejos, aquilo que eu quero, de aspirações, de ambições, aquilo para onde eu vou, o que eu vou fazer, de paixões, de entusiasmo. Isso, na verdade, surge em várias medidas na vida da gente. São desejos nossos, é a nossa maneira de pensar naturalmente. E a grande dificuldade, irmãos, é que muitos ficam desapontados porque percebem que é ilusório esperar que essas expectativas elas sejam completas fora de nós mesmos. O que Paulo diz à igreja? O que Paulo diz à igreja? Paulo diz que que vos conceda que sejais corroborados pelo poder do Espírito no homem interior, para produzir a vontade de Deus. O que Paulo está falando? Não está lá fora. O que você procura não está lá fora. O que você procura não está nas igrejas. O que você procura não está no mundo. O que você procura não está na internet, na televisão. O que você procura está dentro de você mesmo. Se é que... E aí Paulo diz, é por isso que eu estou lembrando vocês, que vocês são participantes da glória, porque vocês já foram vivificados, e vocês já receberam o dom do Espírito Santo, portanto, o que vocês precisam está dentro de vocês mesmos. Olha que Paulo ele não está falando para aqueles que estão no mundo, nós não estamos falando para aqueles que ainda não encontraram Jesus, nós estamos falando para aqueles que já encontraram Jesus, para aqueles que já foram vivificados pelo poder de Cristo, para aqueles que já são coparticipantes do Espírito de Deus, para aqueles que já receberam Jesus como Salvador, para aqueles que já têm participação no reino, para aqueles que já são templo do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, presta atenção, não está em lugar nenhum, está dentro de você mesmo. E é isso que Paulo quer que a igreja entenda. E ele diz o seguinte, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, ele fala que a necessidade de Cristo estar habitando em você é essencial para o seu crescimento, porque ele usa uma expressão, ou duas expressões, que elas na verdade significam estar arraigados, estar com raízes firmadas, raízes lançadas, e ele quer dizer com isso o quê? Aonde nós criamos raízes, conhecimento, estabilidade e alimento para as nossas vidas espirituais, se não aqui? Olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, para que Cristo habite em vocês, para que Cristo habite em vocês de maneira definitiva, de maneira visível, de maneira operosa, de maneira poderosa, vocês precisam estar arraigados, com raízes enfiadas, sendo alimentados da palavra. Vocês precisam estar alicerçados, com alicerce pronto, com bases sólidas, profundas, para que em vocês Cristo construa a criatura nova que o homem é depois que conhece Jesus.
transformados, modificados, melhorados. Cristo é a base, é a fundação das nossas vidas espirituais, porque Ele diz que Ele é uma fundação lançada em amor. A nossa vida toda, ela tem, na verdade, essa mesma fundação quando nós conhecemos Jesus. O que importa? O que importa mais do que fazer Cristo crescer, florescer dentro das nossas vidas? E como é que eu faço isso? Qual é o caminho? E Paulo diz, olha, em primeiro lugar, Cristo, Ele quer habitar em você. Cristo, Ele quer habitar em você. E habitação, no sentido do texto de Paulo, ela quer dizer que Ele quer tomar residência, fazer moradia, ou seja, companhia permanente e definitiva na sua vida. É isso que Paulo está falando, olha, vocês já foram dessa maneira, agora vocês estão caminhando em outra direção, e essa direção é de permitir que Cristo habite em você. E habite através de quê? Habite através da fé. Habite através da fé, porque a fé, ela nos permite chegar até Deus, ela nos permite nos aproximarmos de Cristo, e essa fé não significa uma fé de fazer de conta, não significa uma fé de simplesmente ter um nome no hall de membro de uma igreja, pertencer a uma comunidade, mas significa entregar a vida nos braços de Jesus e confiar que Jesus, Ele tem um plano de salvação e Ele quer executar de maneira definitiva esse plano de salvação na sua e na minha vida. Mas para isso Ele precisa habitar em você. E você precisa estar arraigado, alicerçado em amor. Porque não tem outra coisa capaz de mover o coração de um homem, o coração de uma mulher, a não ser o amor que é infundido pelo Espírito Santo de Deus quando habita as nossas vidas. Pensem comigo, qual a possibilidade de um homem preso, a sua cela era caminho de esgoto numa cidade horrível, e esse homem ainda coloca-se de joelho e pede pela minha vida e pela sua vida, se não for por amor. Qual outra razão? Qual outro ganho? A não ser alguém que já vive em outra condição, vive em outro patamar. Não é o do Bruno Henrique, não. Está em outro patamar, mas não é o Bruno Henrique, não. Vive em outro patamar, em outra dimensão espiritual. E é para aí que Paulo quer chamar a igreja, viver em outra dimensão, viver em outro nível de intimidade com Ele, de intimidade com Deus. E é por isso que Paulo fala, eu paro aqui, por causa disso, por esse motivo, eu paro a Deus, eu paro, me coloco de joelhos e peço a Deus, e rogo a Deus, para que vocês compreendam o que é elementar na vida de quem está nas mãos de Jesus. Isso é elementar, é fundamental. E ele usa mais uma expressão, que ela é mais uma expressão poética de Paulo, algo que Deus coloca no coração dele, mas que me chama a atenção bastante, porque é uma visão especial que ele tem. Ele diz assim: poderdes perfeitamente compreender, você viver em amor, para que você possa poder compreender perfeitamente com todos os santos, toda a igreja de Deus, em todo o tempo, daqueles que estão aqui, daqueles que estão na eternidade. E ele diz, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A nossa visão, irmãos, muitas vezes ela é bidimensional. A gente só enxerga largura e altura. A gente só enxerga profundidade, a gente só enxerga largura, altura, e a gente mal enxerga comprimento. A nossa visão é bidimensional, muitas vezes
fracamente tridimensional. E Paulo fala, olha, vocês precisam olhar além daquilo que está no plano humano, além daquilo que é largura. Vocês precisam olhar naquilo que é altura, naquilo que está no plano divino. Vocês precisam olhar na profundidade, no comprimento, na profundidade daquilo que é o amor de Deus. Mas a Bíblia, quando fala isso, irmãos, a gente não pode entender que com as nossas débeis orações ou com o nosso débil conhecimento, a gente é capaz de compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus, porque Ele excede todo o nosso entendimento. Ele vai muito além disso, daquilo que nós conhecemos e vivemos. E quando nós falamos de Jesus, o Cristo, nós imaginamos o Deus na sua glória, descendo, se fazendo homem, vivendo no meio de nós, se colocando na cruz, morrendo pelos meus pecados, pelos pecados daqueles que Ele amava, morrendo pelo pecado dos inimigos, dos ladrões, dos eruditos, dos religiosos. Jesus morrendo por nós na cruz. E simplesmente por quê? Qual é o ganho disso? Qual é o ganho humano disso? Nenhum, apenas porque Ele nos amou. É para essa realidade, é para essa nova dimensão que Paulo quer que a igreja olhe. Paulo quer dizer, olha o tamanho, perceba o tamanho de Deus, porque Jesus, na sua forma de homem, sendo completamente Deus, Ele entrega a sua vida na cruz, para que você possa ser salvo. Imagina a dimensão desse amor, imagina a largura desse amor, a profundidade, a altura, imagina a dimensão do amor de Deus. Não, vocês não são capazes, porque isso é apenas uma figura de linguagem para vocês imaginarem o quanto Deus ama vocês, e o quanto Deus pode transformar o coração de um homem. Quando eu vejo o que Deus faz na vida de Paulo, eu imagino o que Deus pode fazer na minha vida. Paulo, de perseguidor, de homem que invadia as igrejas, de homem que matava, que arrastava, que prendia, para aquele que se coloca de joelho numa prisão imunda em algum lugar desse universo e ora para que eu e você possamos ter a compreensão do amor de Deus sobre as nossas vidas. A gente começa a entender o quanto Deus ama a nós mesmos, o quanto Deus quer nos salvar e nos libertar desse mundo que nós vivemos. Nós devemos, irmãos, viver de forma colaborativa, no mínimo isso, de forma respeitosa, sem necessidade de subjugar as pessoas. Olhando para as pessoas e entendendo que nós, como eles, como qualquer outra pessoa, somos objetos do amor de Deus e necessitamos desesperadamente da graça dele sobre as nossas vidas. Nós não precisamos e não podemos querer prevalecer sobre os outros, vencer ao invés de cooperar, ao invés de ajudar, ao invés de tentar fazer melhor. A humanidade, ela está enfrentando um dos piores momentos que nós temos registro, milhares, já passou de 1 milhão de mortos só na América Latina. Isso é absurdo. Nós temos desastres imensos, o nosso planeta sendo destruído. Nós precisamos começar a nos ver como membros de uma mesma família. Isso que Paulo quer. Olha, vocês são uma mesma família, vocês procedem do mesmo Criador,
vocês têm o mesmo nível de relacionamento que qualquer outra pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, vocês são família. Da mesma maneira que vocês lá no passado estavam mortos, vocês foram vivificados. Vocês precisam entender que esse amor de Deus, ele precisa chegar às pessoas que ainda não têm este conhecimento. E que bom que Paulo escreveu isso, que bacana que Paulo escreveu isso, porque isso me faz pensar. Isso me faz pensar em quem eu sou. Isso me faz pensar para onde eu vou. Isso me faz pensar naquilo que eu posso fazer. Isso me faz pensar naquilo que eu ainda não fiz. Eu não posso corrigir os meus erros, eu não posso resolver os meus erros voltando no passado, mas eu posso orientar minha vida a partir de hoje, a partir de agora. Não é isso? Se nós compreendermos o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Se nós entendermos, irmãos, porque quando Paulo fala isso para crente, mas Paulo fala isso para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Paulo fala que toda essa proximidade, Paulo fala que todo esse amor que é derramado na vida das pessoas, ele só tem um compreendimento pleno se nós estivermos cheios do Espírito Santo. O Espírito nos convence, o Espírito geme conosco, intercede por nós, faz que a gente compreenda os planos de Deus na nossa vida e oriente a vida da igreja, a vida do crente, a nossa vida no reino. Conhecer Jesus intelectualmente, ele vai além das formas racionais. Não dá para conhecer Jesus só de uma forma racional. O próprio Paulo diz: rogo-vos, meus irmãos, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala, mas em primeiro lugar ele fala de culto. E em segundo lugar ele fala de um culto com a razão, um culto pensando, um culto entendendo quem é Deus. Um culto olhando para o passado e entendendo tudo aquilo que Deus fez por mim. É disso que Paulo está falando. Ore, cante, louve, pensando, produza um culto com o raciocínio de crente. Portanto, só esse conhecimento intelectual de Deus, onde as pessoas enxergam Deus em quase tudo, menos aonde deveriam enxergar, que é dentro do seu próprio coração. Enxergam Deus na natureza, enxergam Deus nos eventos, enxergam Deus na força do universo, mas não olham para dentro deles e percebem que Deus já está lá, através do Espírito Santo, batendo na porta, dizendo para ele que ele precisa mudar de vida. Paulo diz: aquele que é capaz. Quando Paulo fala aquele que é capaz, ele aponta para aquele que é capaz de muito mais do que nós pedimos e pensamos. É para lá que Paulo está falando, para aquele que é capaz. Ele não está falando de nós, ele está falando de Deus. Pedirmos a Deus, rogarmos a Deus, conhecer Deus, aquele que é capaz, aquele que nem a estreiteza do conhecimento, nem a debilidade das nossas orações podem limitar as riquezas e os dons que procedem dele. Entendem? Aquele que é capaz, aquele que eu não consigo compreender, nem nas minhas orações, eu não consigo compreender, nem no meu pensamento eu consigo compreender, nem consigo medir a capacidade de Deus fazer, a capacidade de Deus criar, a capacidade de Deus cuidar e perdoar. E terminando, irmãos, a Bíblia diz mais: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O quanto de plenitude de Deus existe em nós? A Bíblia fala de toda a plenitude de Deus. Eu imagino que Paulo, lá preso, ele estava bem próximo disso. Quando você não enxerga mais o sofrimento de maneira egoísta, de maneira pessimista, quando você não enxerga mais a sua condição como uma condição degradada, quando você consegue enxergar o sofrimento que vive
com estar fazendo aquilo que Deus quer. Se sentir pleno naquilo que faz. E Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando de podermos virar o mundo avesso. Paulo está falando de poder todas as coisas, é poder sofrer, é poder estar preso, é poder ser chicoteado, é poder ser maltratado, e ainda assim ele pode suportar todas as coisas naquele que o fortalece, e ainda pode produzir um texto tão maravilhoso quanto esse. A gente imagina que Paulo está caminhando para próximo dessa plenitude. Agora, enquanto eu, irmãos, coisas tão pequenas têm atrapalhado o meu caminhar, têm me feito tropeçar, têm me feito ficar irritado, têm me feito me afastar dos irmãos. Eu estou procurando plenitude aonde? O meu horizonte ele é raso, é limitado. A minha visão de largura é rasa, limitada. A minha visão de comprimento é rasa, limitada. A minha visão de profundidade ainda é pior. Porque eu estou enxergando a vida, eu estou enxergando a minha fé, eu estou enxergando o meu caminhar na igreja com os olhos humanos e não tanto com os olhos de Deus. Aquilo que Paulo fazia, Paulo consegue enxergar a igreja, o futuro da igreja, ele consegue enxergar com os olhos de Deus. Ele falou: prestem atenção no que vocês estão fazendo, para onde vocês estão caminhando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Quando Jesus retorna para o céu, ele diz que ele mandaria um Consolador, e que esse Consolador, para que estivesse conosco, é o Espírito de Deus. Qual o poder que opera em nós? É o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder que perdoa, é o poder que anima, é o poder que nos faz enxergar as dificuldades como apenas uma possibilidade de aprendizado, é um poder que faz com que a gente enxergue as lutas como uma capacidade de melhorar, de treinar mais. Ou é um poder que opera em nós que eu não tenho a capacidade de perdoar, a capacidade de caminhar junto, a capacidade de tolerar, a capacidade de viver como igreja, a capacidade de viver como grupo, sociedade ou família. Qual é o poder que opera em mim? Qual é o poder que opera em você, amado irmão? Paulo ora para que o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, opere na igreja. Qual é o poder que tem operado na tua vida, na tua casa, na tua família? Por que o desânimo? Por que achar que as coisas não vão dar certo? Por que achar que pequenos impedimentos na vida vão comprometer toda a minha história? Vão comprometer todo o meu caminhar com Jesus, se é apenas um momento, se Ele é passageiro e apenas permite que nós outros cresçamos. Qual a expectativa desse homem? A expectativa desse homem era continuar preso, era ser julgado e era ser morto. Qual é a nossa expectativa? E ele assim ainda consegue produzir textos maravilhosos, preocupados comigo e com você, quando na verdade eu não estava preocupado mais com ele. Qual é a máxima do amor de Deus? Quando Jesus se entrega na cruz, ele já não estava mais preocupado com ele, mas ele está preocupado comigo, está preocupado com você. Por que Jesus se coloca na cruz? Se o reino era dele, se o céu era dele, se a glória era dele, se Deus era ele, por que ele se coloca na cruz? Para que eu e você não precisássemos viver a miséria da perdição, do afastamento do inferno. É para isso que ele se coloca na cruz, é por mim, é por você, e é isso que Paulo quer que a gente entenda. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo assim: cresça na direção de Deus, procure a plenitude do Espírito, procure entender que o poder do Espírito de Deus, ele já está em você, ele já vive em você, ele já se move em você, e ele está pronto para fazer as obras que você precisa na sua vida. Ele diz que muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós queremos, Deus pode fazer através do Espírito Santo dele, que mora, reside e habita em você. Amém? Senão,
nós temos um problema. Se o Espírito Santo de Deus ainda não habita, mora em você, peça misericórdia ao Senhor Jesus. Ou simplesmente abra o seu olho e veja que Deus já fez a obra em sua vida. Veja que Deus já agiu na sua vida. Veja que Deus já se colocou na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo. Muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós queremos, muito mais do que nós pensamos. É isso que Paulo diz. E Paulo diz que essa não é uma glória para as pessoas. Paulo diz que a esse glória na igreja, a esse glória na igreja, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. A esse glória em todas as gerações, em todos os tempos. Aonde nós entramos nisso? Em algum ponto da história, em alguma geração, em algum tempo, em algum momento da história. Paulo, ele está olhando para onde? Paulo está olhando para o futuro. Paulo está olhando para mim e para você. Paulo está olhando para a quarta igreja batista em Conceição de Macabu. O que Deus pode fazer aqui, o que Deus quer fazer aqui, o que Deus vai fazer aqui. Quando nós entendermos que o objetivo é a glória de Deus vivida na comunidade dos salvos, amém? É a glória de Deus vivida na comunidade dos salvos. Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quanto de luminescência a gente tem colocado nas nossas vidas, o quanto o mundo tem enxergado Jesus em nós, o quanto nós temos revelado Jesus nas nossas reuniões, o quanto nós temos revelado Jesus nas nossas convivências, no nosso dia a dia, no nosso caminhar junto. O quanto o mundo tem visto Jesus através da quarta igreja batista, o quanto o mundo tem visto Jesus através da sua vida. Para refletirmos sobre o amor de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. O quanto de proximidade você tem desse Jesus? O quanto de proximidade você tem dessa palavra? O quanto você gostaria de se aproximar de Jesus nessa noite? Quero que a pergunta vá mais adiante. O Espírito Santo tem colocado no teu coração a necessidade de você entregar a sua vida a Ele? Vem aqui na frente, eu quero orar por você, de maneira tranquila. Se você entendeu que ainda não há plenitude do Espírito na sua vida, que você, como eu, precisa desesperadamente do agir de Deus na vida, vem aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Se não, fica onde você está, eu vou orar por você dessa mesma forma, para que Deus nos permita enxergar tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele está fazendo, e tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, ó Deus, obrigado por olhar para o passado presente, ó Deus, tão presente, ó Pai, onde nós vemos que o Teu Espírito, ó Deus, que é eterno, habita em nossos corações, ó Deus, e através da Sua palavra, a gente é sacudido, é mexido, ó Deus, é mesmo iluminado pelo Teu poder, e a gente consegue enxergar, perceber a Tua presença. Ó Deus, que a plenitude, ó Pai, que a proximidade contigo, ó Deus, ela seja uma realidade nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus.
Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e coloca nesse momento a mão sobre a vida daqueles irmãos que estão doentes, ó Deus, acamados, que não podem estar na tua igreja nessa noite, ó Deus. Abençoa, ó Deus, vai de encontro, ó Pai, às necessidades dos irmãos, ó Pai, aqueles que estão desempregados, ó Pai, que precisam de um emprego, abençoa, Deus, porque nós sabemos que nós receberemos muito mais do que pedimos ou do que nós possamos pensar, porque tu, Deus, sabe das nossas necessidades. Abençoa-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, cura a tua igreja, ó Deus, fique conosco, é o que nós pedimos em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.